vocês devem ter aí, eu acho. Está grampeado. Está grampeado, né? Tudo junto. Então, Neemias, iniciativa, planejamento e espiritualidade. É isso? Então vamos começar lendo Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 10. E alguém que tenha Bíblia e boa visão pode ler o texto, por favor. Neemias 2, de 1 a 10. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, a primeira coisa que eu coloquei no esboço aí é a questão da chamada de Neemias, né? Quem chamou Neemias? E a gente sabe, por exemplo, que muitos profetas receberam uma chamada assim excepcional, né, de Deus. Alguma coisa, um incidente, uma visão, uma voz, ou então alguém veio e ungiu, e alguma coisa evidente. No caso de Neemias, não. Né? A rigor, quem chamou Neemias? Ninguém chamou Neemias. Né? Ele, inclusive, por 4 meses, porque o que acontece agora é 4 meses depois dele receber a notícia da situação em Jerusalém. Então ele demora 4 meses antes de falar com o rei. E parece que nesses 4 meses ele apenas ora, né? E aí ele começa a agir. Então, inicialmente ele se autodesigna, né? Ninguém chama ele se chama. E depois ele é designado pelo imperador, que é justamente o imperador pagão. Então é uma história estranha isso. Primeiro ele se chama e depois o imperador nomeia. Mas mesmo assim ele não se vê como enviado do imperador, fundamentalmente, mas sim como enviado de Deus. E como ele recebe esse chamado? Como ele chega a esse convencimento de que ele deve fazer isso? E tudo
indica que não foi através de uma experiência mística, como vários dos profetas, mas veio através da oração e da leitura das Escrituras. Então, fazendo essas coisas básicas da espiritualidade bíblica, ele chega à conclusão de que ele é chamado. Agora, o problema é o seguinte, né? Sempre, quer dizer, a Bíblia dava para ele, a parte da Bíblia que ele tinha, que obviamente não era tudo que nós temos hoje, mas a Bíblia dava para ele uma visão de mundo. E a partir dessa visão ele age. Mas a Bíblia não dizia o que ele pessoalmente tinha que fazer. A Bíblia não dizia, Neemias, você deve ir para Jerusalém. Ele tinha que concluir a partir da visão geral que a Bíblia lhe dava. E é sempre complicado isso, eu acho. Né? Quando a gente decide, ou mesmo quando a gente conta depois, né? Como vocês perguntaram para mim, como é que você decidiu vir para o Brasil? É um pouco complicado isso. Eu acho que não tem assim uma resposta muito simples, porque de certa forma é um processo em que a gente faz essas coisas que Neemias faz, ora, lê a Bíblia, mas como é que se chega daí para a decisão de fazer X e não Y? Então não é fácil. Claro que mesmo fazendo todas as outras coisas, consultando amigos de confiança, pessoas que a gente respeita, pessoas mais experimentadas, etc. Mesmo a questão das situações, testando várias portas para ver qual é que abre, todas essas coisas, mas mesmo assim, em última análise, a gente muitas vezes não pode ter assim, Deus me disse para fazer isso. De qualquer forma, como falei de manhã, né? Tudo na vida de Neemias conspirava contra isso. Porque ele é um profissional bem-sucedido, ele está distante dos acontecimentos, ele depende da permissão dos seus superiores, né? Então ele tem tudo para dizer, a ideia é muito boa, mas não é comigo. Mas não, ele decide agir, ele reflete primeiro, consulta o Senhor, identifica-se com a situação, né? E depois a gente percebe que ele planeja, né? Ele planeja e depois ele começa a agir, e aí em seguida ele não desanima diante das dificuldades que logo começam a aparecer, Sambalá e companhia e tal, e ele termina a tarefa. E eu gosto muito de uma frase de Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa não é exatamente um autor cristão, mas de qualquer forma, né, ele tem umas frases fantásticas, e eu lembrei muito de Neemias, lembro dessa frase, né, da obra dele: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quer. Falei errado? Estava esperando concluir o raciocínio. Deus quer, o homem perde o microfone, a palestra morre. Bom, então ele combina organização e ação, né? Ele é um homem de organização e um homem de ação, e também um homem de espiritualidade. E como eu falei de manhã, ele é lembrado hoje apenas por uma tarefa que ele conclui em 52 dias. É o clímax da sua vida, né? Tudo leva a isso, tudo vinha sendo preparado em função disso. Ele é o homem certo no lugar certo, no momento certo. A vida dele se resume nesse curto período de tempo. E o coração do livro de Neemias é isso, eu acho, né? A disposição e o preparo para uma tarefa que levou poucos dias. E novamente, para citar a última vez, prometo,
senão eles não me dão o microfone de volta. Eu vou citar Fernando Pessoa. E ele diz assim, pode citar à vontade? Então, aí ele diz assim: o homem e a hora são um só, quando Deus faz e a história é feita. O homem e a hora são um só, quando Deus faz e a história é feita. Muito boa essa frase. Então, Neemias como homem de ação com espiritualidade. Eu acho que é o próximo item aí no esboço. Pelo livro de Neemias, a gente percebe que ele ora em diversas situações e de diversas formas, né? Desde a oração silenciosa e curtíssima, né? Aquela oração relâmpago, né? Até a oração bem estruturada e saturada de alusões bíblicas, como a oração que a gente leu no capítulo 1. Então, Neemias é uma pessoa que, de um lado, respira a oração, quer dizer, a oração é uma coisa que permeia a sua vida, os momentos que ele pode, né, fazer em qualquer momento, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que tem momentos para, digamos, exercícios de respiração profunda, né? Quer dizer, momentos que ele separa para orar. E a primeira coisa, as orações relâmpagos, dependem da segunda coisa, que é a prática de momentos de oração estruturada. E a gente percebe nas respostas que ele dá para o rei, quando o rei pergunta, tá bom, pode ir, o que você precisa? A gente percebe que ele já pensou tudo, ele já planejou, né? Então, o burocrata Neemias havia planejado tudo, prazo de licença que ele vai pedir, a segurança que ele vai precisar, o material que ele necessita, tudo ele pensou antes. Ele não esperou que Deus o guiasse na hora. Claro que tem situações que a gente tem que, né, agir assim, Deus tem que me guiar na hora, porque não tinha como pensar antes. Mas ele tinha condições, ele podia prever, olha, se tudo der certo, o rei vai me dar a permissão e vai me perguntar o que eu preciso. Né? Então eu tenho que pensar antes. Então ele não pensou, não, na hora Deus me guia. Não, ele pensou. Então esse tipo de planejamento está longe de ser inimigo da fé. O planejamento e a fé não são inimigos, como algumas versões do cristianismo parecem dizer. Né? Pelo contrário, esse tipo de planejamento nasce da fé. E porque pela sua fé, ele vê a realidade, visualiza a alternativa e planeja os passos necessários. Então, é a fé planificadora, né? A fé planejadora. Agora, esse tipo de dom, muitas vezes, é rejeitado nas igrejas, né? Rejeitado por cristãos, porque é um dom que lida com dinheiro, que é sujo, e com organização, que é perigosa, que mata a espiritualidade. É assim que a gente pensa muitas vezes. Mas essa é uma dicotomia antibíblica. E eu coloquei aí no esboço, acho que eu fiz menção de 2 textos do Novo Testamento, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, que falam que são as 2 principais listas de dons do Espírito Santo. Só que eu troquei as bolas aí no esboço, né? Eu coloquei Romanos 12, dons carismáticos, e 1 Coríntios, dons mais prosaicos. Devia ser o contrário, obviamente. Né? Em 1 Coríntios são os dons mais carismáticos, e na lista de Romanos são os dons mais, digamos, prosaicos. Interessante isso, né? Nessas 2 listas, que são as principais listas que temos de dons do Espírito, somente um dom é repetido nas 2 listas, que é o dom da profecia. Todos os outros são diferentes. É como se Paulo estivesse descrevendo 2 religiões totalmente diferentes.
Interessante isso. E é claro que para ter uma visão plenamente bíblica, nós temos que levar em conta as duas listas. Não são contradições. Mas isso seria outra mensagem que não deixa de ser interessante. A comparação dessas duas listas e como juntá-las. De qualquer forma, Neemias é um ótimo exemplo do que alguns teólogos chamam de mandato cultural, né? Ou seja, o mandato que todos os seres humanos recebem por viverem no mundo de Deus, no mundo criado por Deus. O mandato para explorar as potencialidades da criação, da boa criação de Deus, desenvolver a cultura, né? Vou falar um pouco mais disso amanhã de manhã. E esse mandato cultural é para todos, cristãos e não cristãos, porque todos vivem no mundo criado por Deus. Mas os cristãos não deixam de ter esse mandato cultural pelo fato de serem cristãos. E claro que os cristãos também recebem o mandato missionário, né, no Novo Testamento, de serem embaixadores da mensagem de Cristo, né, da mensagem de reconciliação. E isso, obviamente, é uma coisa que só os cristãos podem fazer, mas o cristão não deixa de ter também o mandato cultural. Portanto, lidar com finanças e administração, essas coisas, faz parte do mandato que nós temos como cristãos. E são dons importantes que não devem ser desprezados. Vamos ler novamente Neemias 2, 19 e 20, 4, 7 a 18 e 6, de 1 a 9 e versículo 15. Quem pode ler também? Quando, porém, Sanbalat, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Vai de 7, né? E 4, 7 a 18. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos eles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com todo o trabalho deles. 18, né? Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande, temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada
cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, armas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. E capítulo 6, de 1 a 9. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia construído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguir uma mensagem. Venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, lhe enviei mensageiros. Contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros como resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta e que estava escrita: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Israel. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Ele mandei uma resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estávamos todos tentando intimidar-nos pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. E o versículo 15, só para ter. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Tá certo. Então, esses são apenas, né, lampejos, né, os melhores momentos da batalha que Neemias teve que enfrentar com esses opositores que tentaram de tudo para desqualificá-lo, para tirá-lo de cena, para desacreditá-lo e tudo mais. Né? Foram, às vezes, brutos, foram, às vezes, sutis, mas diante dessa oposição persistente, Neemias também foi perseverante. Né? E interessante isso, a questão da perseverança, né, que eu coloquei no esboço, aí a questão da perseverança do profissional na vida cristã. A questão da virtude da perseverança, acho que é uma virtude que a gente fala pouco. Né? Eu sempre lembro daquele versículo famoso de Isaías, como é que é? Aquele que espera no Senhor. Como é que é a primeira coisa? Voará como a águia, depois correrá. Isso é a música, né? Pela música a gente conhece. Mas primeiro é voar como a águia, depois é correr e não se cansar, é isso? E por último é caminhar. Então, ou seja, sempre me pareceu assim um anticlímax esse versículo. Primeiro voar, né?
A gente faria o contrário, né? Caminhar, correr, voar. Mas não, mas voar, correr, caminhar. Né? Parece que trocou. Mas, na realidade, o mais difícil é o longo e persistente caminhar. Né? O breve voo majestoso não é tão difícil assim. Né? E eu acho que a gente carece de modelos do longo caminhar, né? Mais do que do breve voo majestoso. E meu filho, não Rafael, que alguns conhecem, mas meu outro filho que tem uma camiseta que usa muitas vezes, tem aquela frase famosa de Bertolt Brecht: há homens que lutam um dia e são bons. Né? Há homens que lutam um ano e são muito bons. Né? E aí termina assim: e há homens que lutam a vida inteira e esses são imprescindíveis. Né? Então a questão da persistência, uma vida inteira, né, em toda a sua extensão, é uma obra de arte. E aí é interessante pensar um pouco sobre a questão do profissional jovem, que é a faixa da maioria aqui, né? Porque a idade do profissional jovem apresenta vários fatores que dificultam a continuação do crescimento espiritual. Né? E quais são esses fatores? Eu acho que, primeiro, muitas vezes porque a pessoa não é mais recém-convertida, né? Já tem mais tempo convertido, então, o fogo inicial, né? Baixou e tal. A pessoa tende a se acomodar com o que sabe de si mesmo e perde a expectativa de transformações pessoais. Né? Vai se acomodando, se conformando. Bom, eu sou assim mesmo, deixa. Né? E além do mais, provavelmente está numa fase de vida em que está se estabelecendo numa carreira que exige muito, né? Cada vez mais na nossa sociedade é necessário se sacrificar muito, tão duro, trabalhar 14 horas por dia e tal, para poder se estabelecer. Né? E além disso, a construção de família, ao mesmo tempo, né? Casamento, filhos, nascendo. Ou seja, com tudo isso, o tempo fica escasso. Muito mais escasso do que quando é estudante. E além disso, como não é mais estudante, não tem aquelas reuniões frequentes, aqueles acampamentos periódicos e tudo mais. Né? Essas coisas também vão se escasseando. Por tudo isso, então, essa fase, né, de se estabelecer na vida profissional tende a separar, de um lado, aqueles que desenvolveram já práticas para se alimentar espiritualmente por conta própria, e por outro lado, aqueles que sempre dependeram de uma vida espiritual de segunda mão. E como tem menos apoios do que tinha antigamente, esses vão sofrer mais. Né? Porque vão ter menos apoios, né? Apoios externos. Então, aqueles que dependem de uma vida cristã de segunda mão vão sofrer mais, vão ter mais dificuldades para continuar o seu crescimento espiritual na fase de profissional jovem. Vamos ler capítulo 5, de 1 a 19, por favor, sobre a conduta pessoal de Neemias. 5, de 1 a 9. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E
E de fato, alguns de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas linhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus